Fala aí, pessoal, beleza? Vamos discutir aqui essa questão aqui relacionada com diagrama de fase, tá? Uma questão que eu trouxe aqui do vestibular não, do programa de pós-graduação do FMG, cobrado em 2017, da parte de Físico-Química. Então, uma questão aqui que vai ajudar a gente a entender bem o que é cobrado ali em relação ao diagrama de fase da água e seu link ali, suas ligações com aspectos submicroscópicos da estrutura, principalmente ali do gelo 1, os impactos da densidade da água, do efeito da pressão sobre a diminuição do ponto de fusão da água, e alguns impactos até ambientais aqui que a gente vai discutir. Então, essa questão aqui serve bastante para a gente estar trabalhando, né, desenvolvendo os conceitos que estão relacionados aqui com o diagrama de fase da água. E a gente vai discutir também o conceito aqui, os conceitos de graus de liberdade, que também é muito cobrado em provas aí para pós-graduação, você que está se preparando, mestrado, doutorado, e até para concursos públicos aí, de nível superior e até nível técnico de química. Então, eu vou utilizar aqui como ancoragem, né, como a gente sempre faz no canal, a gente utiliza uma questão para estar discutindo vários conteúdos que envolvem essa questão, né, que permeiam essa questão, para a gente estar ganhando ali, otimizando os estudos. Então, como eu disse, é uma questão adaptada aí do programa de pós-graduação, tanto de mestrado quanto de doutorado do FMG 2017. A letra A, né, que foi adaptada, tá, pessoal? Fiz algumas adaptações aqui para ficar mais voltada aqui ao que a gente quer discutir, que é o diagrama de fase. Faça um esboço do diagrama de fase da água. Eu já deixei ele desenhado aqui pronto, e a gente vai entender o que é um diagrama de fase, né? Então, isso aqui, a letra A, você precisava apenas não, né? Desenhar o diagrama de fase. O que vem a ser o diagrama de fase de uma substância ou de uma mistura, e nesse caso aqui, da água? O diagrama de fase vai ser um gráfico, né? Vai ser uma representação de como estão dispostas as fases e as interfaces entre as fases, né? As regiões de equilíbrio entre o estado sólido e o líquido, entre o líquido e o vapor, em função de uma dada pressão, uma dada temperatura, né? O diagrama de fase ele é feito em relação a duas funções de estado, né? Um diagrama de fase ali bidimensional. Nesse caso, as funções de estado que a gente está utilizando é a pressão e a temperatura. Poderia ser outra função de estado, mas usualmente a gente usa como que as fases estão dispostas em relação quando a gente tem uma variação da pressão e da temperatura. Então, para cada par que a gente tem de pressão e temperatura, a gente vai achar ali dentro desse diagrama em qual estado a água vai estar. Se ela vai estar no estado sólido, no estado líquido, se ela vai estar no equilíbrio entre o sólido e o líquido, no equilíbrio entre o vapor líquido, se ela vai estar entre equilíbrio entre vapor e sólido, né? E se ela vai estar também no ponto triplo, que é uma região de equilíbrio onde coexistem esses três estados de agregação da matéria. Aqui também a gente vai discutir sobre o ponto triplo. Então, isso aqui basicamente seria o diagrama da água. Essa região aqui, a curva que separa o estado sólido do vapor, ela vai ser uma curva com essa inclinação aqui, tá? Você não precisa fazer exatamente esses pontos, né? Mas você teria que ter esse aspecto. Aqui teria essa inclinação também, com essa concavidade aqui, da região entre o líquido e o vapor. Aqui tem uma anomalia em relação a outros diagramas de fase. A curvatura aqui da região de interface entre o sólido e o líquido é uma curvatura decrescente, tem um coeficiente angular negativo. Geralmente, a maioria das substâncias tem essa linha, essa curva que separa o estado sólido do líquido, com uma curvatura ascendente, com uma inclinação ascendente. A água, ela tem esse comportamento anômalo, que a gente vai discutir por quê, tá? Isso tem a ver com aspectos submicroscópicos ali, derivados da forma como a água interage, como as moléculas de água interagem uma com as outras no estado sólido. Bem, então vamos lá agora passar para B, né? Que pediu aqui, a gente já esboçou o diagrama, então você teria que esboçar aqui em função da pressão e da temperatura, as regiões ali, e os limites dessas regiões, né? Dessas regiões e as interfaces. Forneça o grau de liberdade para cada estado físico da água, bem como para todas as regiões de transição de fase. Então, aqui a gente vai ver o que é grau de liberdade. Então, a gente vai pegar para todos os estados. Então, a gente vai pegar aqui essa região aqui, ó, do diagrama, essa região aqui, ó, delimitada por essa reta e por essa curva aqui, todo esse espaço aqui, toda essa área, a água vai estar no estado sólido. Então, para qualquer valor de pressão e temperatura nessa região aqui, delimitada por essa reta decrescente, por essa curva aqui, ó, com essa concavidade, a gente vai ter a água no estado sólido. E aí, o que vem a ser o grau de liberdade? O grau de liberdade vai ser o mínimo de funções de estado que eu preciso, né? Quantas funções de estado eu preciso para determinar o estado, para determinar em que estado, não só estado físico, em que estado está aquele sistema, que está a água.
E aí vai ficar mais claro. A gente vai utilizar primeiro aqui a regra de fases. A regra de fases diz que o grau de liberdade, a gente vai entender direitinho o que é o conceito de grau de liberdade, porque está relacionado mesmo com a liberdade de movimentação das variáveis, né? Das funções de estado, que pressão e temperatura. O grau de liberdade, ele vai ser igual essa letra F, né? A gente vai designar como a letra F, ele vai ser igual ao número de componentes que a gente tem, né, nesse sistema. Nesse caso, a gente tem apenas um componente, porque é apenas água, né? Dependente se a gente está no estado sólido, líquido ou no vapor, vai ser água. Então, não é uma mistura. Se fosse uma mistura, por exemplo, o diagrama do ferro-carbono, a gente ia colocar talvez dois componentes, uma região que tem ferro e carbono juntos. Mas aqui não é uma mistura, tá bom? Então, a gente vai ter aqui o número de componentes menos o número de fases que a gente tem, mais 2. Então, essa aqui vai ser a regra de fase que a gente vai utilizar. Então, agora a gente vai verificar aqui para o estado sólido. Vamos lá. Nessa região aqui do estado sólido, essa região aqui do estado sólido, pessoal, a gente tem quantos componentes? Como eu disse, para todo esse diagrama aqui, a gente vai ter apenas um componente, mais o número de fases. Qual vai ser o número de fases que a gente vai ter? No estado sólido, a gente tem apenas uma fase, né? Que é o estado sólido. Então, 1. Então, vai ficar 1 menos 1, mais 2. Esse 2 aqui vai ser a constante aqui dessa lei aqui, né? Que é a regra de fase. Então, a gente vai ter 1 menos 1 é igual a 0, mais 2 vai dar igual a 2. Então, o grau de liberdade, ele vai ser igual a 2. O que isso quer dizer? Vamos analisar aqui no gráfico o que vem a ser um grau de liberdade igual a 2. Suponha que eu escolho uma determinada pressão. Vou pegar essa pressão aqui, olha. Se eu pegar esse valor de pressão aqui, eu posso ter vários valores de temperatura que satisfazem esse valor de pressão para a água se manter no estado sólido. Eu posso ter esse valor aqui de temperatura, eu posso ter esse valor aqui de temperatura, todos os valores de temperatura que estão entre esses pontos aqui, né, dessa pressão. Agora, se eu passar aqui para o estado líquido, aí eu já não estou mais no estado sólido. Então, aqui dentro de uma fase, eu posso mexer nas duas variáveis. Então, ou seja, as duas variáveis são livres. Se eu fixo a pressão, eu tenho um valor livre de temperatura. Se eu fixo a temperatura, eu tenho um valor livre de pressão. Então, assim, eu tenho 2 graus de liberdade. A mesma coisa, pessoal, vai acontecer tanto para o estado líquido quanto para o vapor, porque a equação vai ser a mesma, e os valores também. No estado líquido, eu vou ter um componente, que é a água, e uma fase, que é o estado líquido. Mais 2. 1 menos 1, 0. Mais 2, 2. Então, eu também vou ter aqui 2 graus de liberdade. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a temperatura. Olha, se eu fixar uma dada temperatura aqui para o estado líquido, eu posso mexer aqui com a pressão. Olha, eu posso ter essa pressão aqui, que eu vou estar no estado líquido, essa pressão aqui, que eu também vou estar no estado líquido, essa pressão aqui, que eu também vou estar no estado líquido. Então, se eu fixo um determinado valor de temperatura para o estado líquido, eu posso variar a pressão. Eu vou ter vários N valores de pressão que ainda satisfazem a condição da água estar no estado líquido. E se, por outro lado, se eu fixo o valor da pressão, eu vou ter também N valores ali, né, de temperatura que satisfazem um par ali, temperatura, pressão, para a gente estar no estado líquido. Então, o grau de liberdade é isso. Se eu tenho 2 graus de liberdade, eu posso variar as duas, eu posso mexer com as duas funções de estado aqui que a gente está tratando no gráfico, tá? Agora, pessoal, está pedindo também para a gente calcular a função de estado, não, os graus de liberdade, nas regiões de transição de fase, né? O que pede na alternativa B. O que são as regiões de transição de fase, pessoal? São as regiões em que a gente tem a interface entre um estado e outro, é a região de equilíbrio. Por exemplo, essa reta decrescente aqui, ela é a região aqui que vai delimitar o estado sólido com líquido. Ao longo, qualquer ponto que eu tenha nessa reta aqui, eu vou ter água coexistindo no estado sólido e no estado líquido, tá? Então, ali eu vou ter duas fases coexistindo. Então, essa equação aqui da regra de fase, ela vai se manter a mesma, mas agora as variáveis aqui, o número de fases vai mudar.
Então, vamos ver como que fica aqui para a gente calcular o que é o grau de, o que vem a ser o grau de liberdade aqui na região de equilíbrio. O número de componentes. Quantos componentes eu vou ter? Eu continuo tendo um componente, porque independente de ser sólido e líquido coexistindo, líquido, vapor, sólido e vapor, vai ser tudo água, né? Tá pura. Então, o número de componentes é igual a 1. E agora, qual que é o número de fases? Quantas fases eu vou ter aqui ao longo dessa reta? Eu vou ter o estado sólido e o estado líquido coexistindo. Então, eu vou ter duas fases coexistindo, que é o estado sólido e líquido em equilíbrio. Então, aqui, o P, que é o número de fases, eu vou colocar igual a 2. E aqui eu mantenho 2 aqui da equação. Então, o número de graus de liberdade que eu vou ter na região aqui que delimita o estado sólido com líquido, ou seja, na região de equilíbrio, vai ser igual a 1 menos 2, que vai dar menos 1, mais 2, que vai ser igual a 1. Então, na região aqui de interface, na região de equilíbrio entre o estado sólido e líquido, eu tenho o grau de liberdade igual a 1. O que isso implica dizer, pessoal? Vamos fixar um dado ponto aqui de pressão, igual a gente fez no exemplo anterior. Fixei esse ponto de pressão. Eu posso mexer com a temperatura, pessoal? Não. Para um dado valor de pressão, eu tenho apenas um valor de temperatura que vai satisfazer. A mesma forma, se eu fixar a temperatura, por exemplo, eu vou fixar a temperatura, desculpa, aqui deu uma desalinhou um pouco. Eu vou fixar a temperatura aqui, ó, dessa dada temperatura. Eu não posso variar a pressão. Não posso fazer isso aqui. Vai ser somente essa pressão aqui, ó. Então, essa pressão vai ser respectiva com essa pressão vai ser respectiva com essa temperatura, tá? Desculpa aqui anterior. Essa pressão vai ser respectiva com essa temperatura. Então, eu não posso variar os dois, eu só posso variar um, tá? Se eu fixar um, o outro não é livre. Então, eu só tenho um grau de liberdade. Eu só posso escolher mexer um. A partir do momento que eu mexi uma variável, e fixei ela, eu não posso mexer a outra. Por isso que eu tenho apenas um grau de liberdade, tá? E a mesma coisa vai acontecer para o líquido vapor e para o sólido vapor, porque em cima aqui dessas curvas ou desses pontos, dessas curvas ou dessas retas, a gente vai ter apenas um grau de liberdade. Então, tanto para a região de equilíbrio, de fusão aqui do sólido com líquido, ou para a região de sublimação do sólido com vapor, ou para a região aqui de vaporização do líquido para o vapor, a gente vai ter apenas um grau de liberdade. Existe mais uma região aqui, pessoal, que vão coexistir as três fases, que é a região de ponto triplo da água, tá? Desculpa, não era para apagar aqui, não. Que é a região de ponto triplo da água, que a gente vai mostrar aqui onde está esse ponto. Como já disse, não é uma região, desculpa, é um ponto, né? É esse ponto aqui, ó. Nesse pontinho aqui, a gente vai ter a interface das três regiões, sólido, líquido e vapor, tudo coexistindo aqui. Então, nesse ponto aqui que a gente chama de ponto triplo, tá? Vou chamar aqui ponto triplo. O que vai acontecer? Eu vou ter sólido, líquido e vapor. E qual que é o grau de liberdade para o ponto triplo? Vamos aplicar aqui na equação de regra de fases. Assim como todos os outros que a gente fez, o número de componentes vai ser 1. Independente se eu tenho sólido, líquido e vapor coexistindo, tudo é água, é a mesma substância. Então, o componente é apenas 1. Qual que é o número de fases agora? Eu tenho 3 fases coexistindo, líquido, sólido e vapor. Então, eu vou colocar aqui igual a 3. E aqui mais 2. Então, o grau de liberdade que eu vou ter no ponto triplo vai ser 1 menos 3, que é menos 2, mais 2, que é igual a 0. Então, quer dizer, no ponto triplo, pessoal, eu não posso mexer nada. Não existe eu mexer aqui. Se eu alterar infinitesimalmente aqui a pressão aqui para cima, eu já estou fora do ponto triplo. E aí a água, se eu arredar ela para cá, ó, se a pressão passar desse ponto aqui, 0,006 atm, para 0,0061 aqui, ó, passar um pouquinho para cá, ela já não está no ponto triplo mais, olha. Ela já vai estar na região aqui de sólido e líquido. Então, não vai ser esse ponto. Então, pessoal, o que a gente pode inferir aqui? O grau de liberdade numa fase vai ser igual a 2. O grau de liberdade, quando eu tenho equilíbrio entre duas fases, vai ser igual a 1. E o grau de liberdade no ponto triplo vai ser igual a 0. Eu não tenho liberdade. O ponto triplo é um par de pressão, uma dada pressão e uma dada temperatura. Para a água aqui, o ponto triplo ocorre quando a gente tem uma pressão de 0,06 atm,
0,006 atm, a uma temperatura aqui de 0,01 graus Celsius. Nessas condições, eu tenho água coexistindo na forma de sólido, líquido e vapor. Eu tenho um equilíbrio físico ali nesses três estados da agregação da matéria. Vamos passar aqui para B, né? A B que a gente já fez. Identifique a temperatura crítica da água. Então, aqui no gráfico, a gente também vai colocar o que é a temperatura crítica da água, tá bom? O ponto crítico, a temperatura crítica da água. Vai ser essa região aqui, ó. Essa última região aqui do estado líquido, da curva do estado líquido com vapor. Então, isso aqui é a temperatura crítica da água. Não pediu, mas vamos tentar discutir mais o que vai ser a temperatura crítica. Temperatura crítica da água, como o nome já diz, é crítica. A partir dessa temperatura, se eu arredar mais para cá, ó, se eu for uma temperatura aqui acima da temperatura crítica da água, se a gente projetar ela aqui no eixo da temperatura, a gente vai ver que está mais ou menos aqui, né? Acima de 100 graus. Acima dessa temperatura aqui, eu não consigo fazer com que a água volte ao estado líquido apenas com redução da pressão, tá? Desculpa, com o aumento da pressão. Porque abaixo da temperatura crítica da água, pessoal, o que acontece? Eu posso estar aqui, ó, acima de 100 graus. Vou apagar aqui para a gente verificar melhor. Olha, eu posso estar nessa região aqui, ó, acima de 100 graus. Um pouquinho que vai dar 100 e pouquinho graus. Vai bater aqui, ó. Eu ainda estou na curva que está delimitando o estado líquido com vapor, tá? Eu ainda vou estar aqui. Então, vamos supor que eu estou abaixo aqui, ó, numa região de pressão aqui abaixo. Eu estou no estado vapor, olha, nessa dada temperatura e nessa dada pressão. Se eu quiser fazer a água voltar para o estado líquido sem resfriar ela, o que acontece? Eu posso fazer isso muito bem. Eu posso manter a temperatura, olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse ponto vir para cá, olha. Ele vai vir para cá, olha. Ele tá na mesma temperatura, olha, né? Que a minha reta está ficando um pouco torta. Mas aqui, olha, se você acompanhar o ponto aqui, vai bater na mesma temperatura. Mas agora ele já caiu na região do estado líquido. Como foi possível eu fazer isso? Aumentando a pressão. Esse ponto aqui estava numa determinada pressão, estava nessa pressão. Agora ele está numa pressão bem superior. Olha, houve um incremento aqui de pressão. Olha, eu coloquei um ΔP aqui, eu aumentei bem a pressão. Então, eu fiz com que a água saísse do estado que ela estava aqui de vapor e pressionei ela e voltei para o estado líquido. Isso só é possível em temperaturas inferiores à temperatura crítica. A partir daqui, ó, desse ponto, eu não consigo fazer isso mais. Então, a temperatura crítica vai ser aquela temperatura limitiforme na qual eu consigo fazer a transformação de fase do vapor para o estado líquido apenas com o aumento da pressão. Agora, se a partir da temperatura crítica, eu não consigo passar o vapor para o líquido mais pressionando ele, somente abaixando a temperatura. Então, isso vem a ser a temperatura crítica da água. Agora, para finalizar, pede para explicar o motivo da densidade da água no estado sólido ser menor que no estado líquido. Bem, pessoal, para isso aqui eu vou mostrar a estrutura do gelo 1, tá? Aqui é algarismo romano, tá? Na verdade. A água tem um comportamento anômalo que a densidade dela ela é maior no estado líquido que no estado sólido. Vamos escrever aqui a densidade, a equação da densidade, para a gente entender melhor o que vai estar a variável que vai ser determinante disso aqui da água. Eu tenho que a densidade, né, de qualquer substância é igual a massa dividido pelo seu volume, tá? Então, eu vou escrever ds como a densidade no estado sólido e dl como a densidade no estado líquido, para a gente comparar, tá? Então, eu vou aqui, a densidade no estado sólido vai ser igual a massa da água no estado sólido, né? Uma determinada amostra de água dividido pelo volume da água no estado sólido. E aqui, dl vai ser igual a massa da água no estado líquido dividido pelo volume da água no estado líquido. As massas são iguais, pessoal. A mesma amostra que eu vou ter, se eu pego uma amostra de gelo e congelo ela, eu não vou estar alterando a massa, né? Só se eu tirar a água ou colocar mais água. Então, a massa aqui, ela vai ser constante. Então, o que vai fazer com que a densidade da água seja diferente no estado sólido com o líquido vai ser o volume que ela vai ter no estado sólido, vai ser diferente do volume do estado líquido. Então, a gente tem que o volume da água, o volume molar da água no estado sólido é diferente do volume molar da água no estado líquido, tá? Então, vamos entender por que isso acontece. Se a gente pegar aqui a estrutura do gelo 1, por que eu falo de gelo 1, pessoal? Porque esse diagrama da água aqui, a gente pode expandir ele. Tem outras regiões aqui de pressões e temperaturas muito elevadas, né? Ou até pressões baixas e temperaturas muito altas, ou temperaturas baixas. O
que vão ter outras regiões, que a gente vai ter outros tipos de estado sólido, que vai ser a fase do gelo 2. Tem 11 tipos de gelo, é o gelo 11, se não me engano. Então, por isso que eu falei o gelo 1. No gelo 1, que é o gelo que a gente está acostumado aqui, que coexiste nas condições de pressão e temperatura que a gente consegue acessar, as moléculas de água vão ter uma estrutura basicamente parecida com essa figura aqui, hexagonal. Elas vão interagir com as ligações de hidrogênio, só que vai ter várias regiões de espaços aqui não preenchidos, tá vendo? Essas regiões aqui são vazias. Claro, pessoal, isso aqui não é uma estrutura fixa, tá? Ela tem uma certa transição. As moléculas, por mais que está no estado sólido, ela tem uma certa movimentação, não tanto quanto no estado líquido. Mas o que isso implica dizer? Que esse espaço vazio que é criado aqui, pela essa natureza que acontece nas moléculas de água no estado sólido, faz com que o volume molar da água no estado sólido seja maior do que o volume da água no estado líquido. Então, a gente acaba que a gente tem um volume no estado sólido da água maior que no estado líquido. E se o volume da água no estado sólido é maior que no estado líquido, o que vai impactar na densidade, né? Se eu tenho uma coisa maior aqui no denominador, eu vou ter a razão ali menor, né? Então, isso implica dizer que a densidade da água no estado... Nossa, isso aqui tá chato. Vou colocar aqui em cima. Que a densidade da água no estado sólido ela vai ser menor que a densidade da água no estado líquido. E é por isso que o gelo flutua, né? Se a gente coloca o gelo na água, ele flutua. E lá no começo da aula eu disse que isso vai ter aspectos ambientais importantes. Um deles é o seguinte: é essa característica da água que permite que possa existir vida em ambientes, em lagos, né? Em ambientes aquáticos muito gelados. Porque o gelo, a água que está em interface ali com ar frio, vai congelar. E o gelo não vai afundar, porque o gelo, né, a água na forma sólida, o gelo, como a gente chama de gelo, no gelo 1, ele vai ter uma densidade menor do que estado líquido. Então, ele vai boiar. E aí, aquele gelo vai formar uma camada protetora à parte de água ulterior, ou seja, a água que está embaixo ali daquele lago, por exemplo, né? Se a água fosse no estado sólido mais densa que no estado líquido, ela ia começar a congelar de baixo para cima, né? Esse gelo ia sentando e ia congelar o lago todo. A próprio gelo que forma, que fica boiando, funciona como um isolante térmico. Ele impede com que as moléculas de água que estejam ali embaixo percam, né, troquem calor com o ar, né, perdendo calor e resfriando. Então, ele consegue preservar ali as temperaturas adequadas para a vida ali aquática nessas regiões. Por isso que a gente vê muito em desenho lá, quando você vai pisar, afunda, a pessoa acaba afogando na água que tem ali embaixo, né? É por essa característica da água, porque a água no estado sólido, no gelo 1, ela vai ter um arranjo tridimensional dessa forma aqui, né? Mais ou menos dessa forma, que tem espaços vazios, então vai fazer com que o volume molar da água fique muito maior do que no estado sólido. Isso aqui também, pessoal, explica o que eu falei aqui no começo, explica basicamente, olha que legal, é um aspecto submicroscópico de arranjo molecular que vai estar impactando num aspecto aqui representacional. Olha que interessante isso. É essa característica da água, de possuir um volume molar maior no estado sólido, que faz com que a inclinação da reta que separa o estado sólido do líquido tenha uma inclinação negativa. Vamos entender por quê. Vamos pensar aqui, pessoal. Se eu aumento a pressão sobre um sólido, geralmente, o sólido, se eu estou pressionando ele, se eu estou compactando, o que vai acontecer? As moléculas vão tender a se assentar melhor, se estabilizarem na região mais compacta, né? E qual que é a região mais compacta aqui para a água? É o estado sólido ou líquido? A região mais compacta é aquela na qual as moléculas, ou átomos ali, nesse caso moléculas, estão mais próximas uma das outras. E a gente acabou de falar que no estado sólido, a água tem um comportamento anômalo. As moléculas de água no estado sólido, no gelo 1, elas não ficam mais compactas no estado sólido, elas ficam mais expandidas. Então, entre o gelo 1 e a água no estado líquido, a fase mais compacta é o estado líquido. Então, se eu pressionar o gelo, eu estou fazendo com que ele tende a derreter. E é isso exatamente que a gente vê. Olha, vamos pegar aqui, ó, qualquer ponto aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui entre o estado sólido e o estado líquido. Olha, esse ponto aqui na reta. Tá? Ele vai ter essa determinada pressão. Se eu aumentar a pressão sobre esse gelo, olha, passar para a pressão aqui está
menos de 1 atm, se eu passar até 1 atm, olha o que vai acontecer. Ele vai vir para cá. E vai estar em qual temperatura? Olha, eu vou ter aqui uma pressão 1 e uma temperatura 1 aqui, tá? Um par, temperatura 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa pressão. Eu aumentei essa pressão aqui, ó. Eu passei essa pressão para cá, de modo a continuar ainda aqui na interface sólido-líquido. Então, eu passei por uma pressão 2. E aí, essa pressão 2, eu vou ter uma temperatura 2, tá, pessoal? E aí, o que acontece com essa temperatura 2? Eu vejo que quando eu aumento a pressão, ou seja, quando eu passo da pressão 1 para a pressão 2, eu estou passando da temperatura 1, que é a temperatura de fusão, para a temperatura 2. E aqui eu posso concluir que, se eu estou aumentando a pressão 2 é maior do que a pressão 1, porque eu estou aumentando a pressão, olha, a partir daqui para cá. Só que a temperatura de fusão não aumenta, ela diminui, olha, porque T2 é menor que T1. Olha aqui, T2 está antes. Então, por isso que ela tem essa inclinação, ela anda para trás. O natural que se espera das maiorias das substâncias é ter uma inclinação dessa forma. Se eu aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Por quê? O que isso quer dizer, pessoal, em linhas gerais? Vamos resumir. Se eu estou compactando o gelo, eu tendo a derretê-lo. O que tende a derretê-lo? Tornar o seu ponto de fusão menor. Ou seja, eu preciso de uma temperatura menor. Se eu pressiono o gelo, ele está derretendo. Se o gelo está numa determinada temperatura, ele vai derreter. Se ele está numa determinada pressão, ele vai derreter nessa temperatura. Se eu aumento a pressão sobre aquele bloquinho de gelo, ele vai derreter agora numa temperatura anterior a essa. Ou seja, eu facilito a transformação para a fase líquida, que é a resposta energética que a gente espera. Porque se eu pressiono, eu faço com que eu estou favorecendo que as moléculas se assentem no estado mais compacto, que nesse caso é o estado líquido. Bem, pessoal, muita informação aqui, tá? Mas essa questão aqui eu trouxe ela propositalmente para isso, para a gente estar trabalhando esses aspectos do diagrama de fase da água, bem como essa ligação, esse link com os aspectos submicroscópicos que estão relacionados com as interações e ligações de hidrogênio da água no estado sólido, tá? A geometria da água não vai mudar, ela vai continuar sendo angular, mas a geometria do arranjo tridimensional possibilitado pelas interações, né, que muda, ela fica mais espaçada. Tem esses arranjos hexagonal que a gente vai ter aqui espaços vazios que vai aumentar o volume da água quando comparado no estado líquido. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se for de serventia, compartilhe para quem está estudando para mestrado, doutorado e até concursos públicos aí na área de química, nas diversas áreas de química, que são um conteúdo que é cobrado em todas as provas aí de química para o nível superior. Vou deixar aqui também na gravação, abaixo, o link para dar acesso ao nosso grupo, né? O grupo de estudos que a gente tem, que a gente faz também aulas todas as quintas e terças. Se vocês tiverem curiosidade de saber como é, eu vou deixar o WhatsApp, vocês podem também estar chamando no privado. E é isso aí, até a próxima.